Eu tô bem preocupado com a forma como a gente tá conservando ou deixando de conservar muitas mídias na atualidade. Eu vou dar alguns exemplos. Uns dias atrás eu tava rolando Reels no Instagram e eu acabei topando com um vídeo que era uma compilação de cobranças de pênalti de futsal bem interessantes. Enquanto eu tava assistindo aquele vídeo no Instagram, eu me lembrei, foi assim, um flash na memória. Eu me lembrei de uma vez, muitos anos antes, que eu havia assistido um episódio de uma série na TV Cultura em que o ponto focal do episódio era sobre o protagonista, que era um estudante, batendo um pênalti de futsal na competição da escola dele. E era um bagulho muito interessante, porque tinha todo um enredo não linear, tá ligado? Era uma parada muito maneira. E eu pensei, poxa, pera, essa série existia na cultura. Era uma série sobre dois amigos que tinham um blog e o protagonista pegava uma mina alternativa depois, era muito interessante. E eu fui caçar, eu lembro que era Manaca alguma coisa, daí eu fui caçar, procurei uns guias de programação antiga dos anos 2010 e acabei achando. Era o Manaca Educação que mais tarde na segunda ou terceira temporada virou Escola 2.0 na cultura. Basicamente, eu achei a série que era. E eu tava interessadíssimo pra assistir ela, pra tentar ter algum resquício de memória daquele episódio que eu tinha lembrado. Só que eu não podia, porque essa série não tá mais disponível em lugar nenhum pra ser assistida. Semelhantemente, tem um dos meus animes favoritos, chamado ReZero, que é uma história muito bacana sobre um cara que vai pra outro mundo e ele viaja no tempo. É uma história muito incrível, muito perfeitinha. E eu sou meio obcecado por ReZero, a ponto de que, tipo, eu sou aquele cara que sente vontade de consumir todas as mídias daquela franquia, tá ligado? E uma vez, quando lançaram uma coleção especial de Blu-ray dos episódios da primeira temporada do anime, versão de colecionador, no bundle do produto tinha um livro específico, especial, exclusivo daquela edição de colecionador. ReZero é uma série de livros originalmente antes de virar anime, e colocaram um livro exclusivo desse bundle dessa edição de colecionador. Isso nunca foi comercializado de forma normal. Se você for na Amazon agora, você não vai achar. Só vai achar usado a preços, tipo, estouradíssimos. Se você achar. Ou seja, aquele, aquele livro não existe efetivamente. Existe para, tipo, algumas pessoas. Em um país específico do mundo em número muito reduzido. Mas para o mundo geral, aquela mídia não existe. Simplesmente não existe. Por que eu tô falando disso? Porque tem algo que tá rolando ultimamente que vem um pouquinho à voga na internet, que é a questão de que a Anthropic, aquela empresa de IA que com certeza não é maligna, começou a pegar livros antigos para escaneá-los, usar o conteúdo desses livros para treinar modelos de linguagem IAs e em seguida eles destruíam os livros. Ou seja, eles estão pegando livros, processando no sistema deles e destruindo. Eles estão basicamente destruindo informação para ter monopólio sobre ela. E eu acho engraçado porque ao longo da história da humanidade, a gente viu formas disso acontecendo de múltiplas maneiras, tá ligado? Teve o caso mais clássico, que é a Biblioteca de Alexandria, que todo mundo fala. Eu lembro que alguns anos atrás, não alguns anos não, algumas semanas atrás, eu tava conversando com um dos meus alunos em sala de aula. E não me pergunte como, da aula de inglês a gente começou a falar de pirâmides, Egito e civilizações antigas, da antiguidade. E a gente estava falando sobre como era a engenharia dos tempos antigos, sobre como os egípcios construíram as pirâmides, como os romanos fizeram arquedutos e os coliseus, e como, tipo,
era um pessoal que tinha técnicas muito sofisticadas. Inclusive, a gente até comentou no dia sobre as civilizações da América Latina, América do Sul e Central, sobre os astecas, os maias, os incas e como eles também tinham umas técnicas de engenharia bem sofisticadas para a época deles. E como a gente perdeu muito dessas técnicas. A humanidade, ela não avançou ao longo dos milênios de forma linear. A humanidade avança de forma não linear. A gente ganha alguns conhecimentos, a gente perde alguns e ganha mais alguns. A gente é um daqueles casos de dar dois passos para frente e um para trás. Nós estamos avançando, mas não tão rápido quanto poderíamos, sabe? E quando eu vi essa notícia da Anthropic e quando eu pensei nessa série da cultura que eu não assisti, e quando eu pensei nesse livro de ReZero que eu nunca poderia ler de forma legítima, porque meios alternativos existem, eu fiquei pensando, cara, pra que direção nós estamos indo? Porque eu acho que a internet foi esse período tão bacana por tantos anos, tantas décadas, em que a informação era de domínio público, praticamente. A informação era gratuita, era muito pessoal, muito artesanal, muito caprichada. E hoje a gente está vendo um aumento tão grande de uma informação que é despida de toda a humanidade. Porque houve uma época em que, se você quisesse aprender a programar alguma coisa muito específica, você tinha que ir no Stack Overflow e perguntar para outros seres humanos. Hoje em dia tem ChatGPT, hoje em dia tem Cloud Code, a gente tem o Gemini, a gente tem uma série de recursos que despiram a interação humana e a caracterização humana das relações. O conhecimento está deixando de ser humano. A gente está deixando de poder ter acesso às coisas. E isso soa meio distópico, tá ligado? Não tanto, não porque isso é algo novo, porque como eu falei, isso de ganhar conhecimento e perder conhecimento é algo que aconteceu tantas vezes na humanidade, só que a gente tava vivendo algo tão bacana. A gente experimentou isso, a gente viveu isso. A gente viveu a plenitude do conhecimento e do acesso à educação na internet. A gente viveu a plenitude de você poder ter acesso a conteúdo de qualidade sem ter que passar por 2 milhões de anúncios. Ou ter serviços e produtos bons de verdade digitalmente sem ter que pagar aluguel para eles, tipo, comprando e sendo dono de verdade. Isso aconteceu. Tinha uma época que a gente comprava as coisas e a gente era dono delas. Isso era muito louco. E agora a gente tá numa época diferente, tá ligado? E provavelmente não tem mais volta. É papo de você comprar um HD de 10 gigabytes, e 10 gigas não, 10 teras, misericórdia, de 10 terabytes e guardar tudo aquilo que é importante pra você. Porque está desaparecendo, as coisas estão sumindo da internet. E tudo isso que a gente ama, logo a gente não vai ter acesso. O acesso nosso às coisas está desaparecendo. E no fim das contas não tem muito o que ser feito, tá ligado? É parte da vida digital hoje em dia. Os jogos que a gente compra não são nossos na internet. Nossos livros não são nossos. Nossos cursos não são nossos. Nosso conhecimento não é mais nosso. O Sam Altman tem aquela entrevista famosíssima dele, em que ele fala sobre como um dos propósitos da OpenAI era fazer com que, se não foi o Sam Altman, me perdoe, mas foi um dos grandes CEOs das grandes empresas de IA, em que ele comentou sobre como um dos propósitos deles era explorar a possibilidade de transformar a inteligência num commodity, num serviço. A inteligência não é mais algo humano, o conhecimento não é mais algo humano. O seu cérebro não é mais o seu cérebro. O seu cérebro é uma ferramenta para as empresas te usarem para consumir os produtos delas, porque você não consegue mais nem pensar sem isso. Primeiro a gente não conseguia ter acesso a séries e filmes sem pagar uma mensalidade. Depois a gente perdeu acesso aos livros e aos jogos, e agora a gente não consegue nem pensar sem pagar alguma empresa de IA. Isso é um projeto muito bem arquitetado. Querendo ou não, nós, enquanto sociedade, caímos como patinhos nisso, e agora o conhecimento não é mais humano. O conhecimento é de algumas pessoas e ao mesmo tempo de nenhum de nós.
Pensa nisso.